É, hora do Mão. Uma garota que trabalhava meio período em um supermercado, de repente é transportada para um outro mundo virando a babá cruel de dois príncipes abandonados. Mas ela ainda consegue visitar seu antigo mundo, então ela usa os produtos do supermercado para conquistar a confiança dos príncipes antes deles virarem vilões. E justo quando tudo parece estar indo bem, o lunático Duque do Império aparece, estranhamente interessado nela. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é a babá que odeia cuidar de criança, e espero que aproveitem. A história começa com uma garota trabalhando em um supermercado, e uma cliente continua gritando com ela. A garota odeia sua vida, mas quando vai pegar um produto no chão, de repente ela se encontra em um lugar desconhecido, sem fazer ideia do que está acontecendo com ela. Ela encontra um espelho, mas fica bastante surpresa quando vê outra pessoa com o uniforme de empregada no reflexo. Ela ficou sem palavras, notando que a mulher está segurando o macarrão instantâneo que ela foi pegar. Então, ela decidiu apenas esperar o sonho terminar, mas achou melhor acabar com sua fome primeiro, e começou a procurar por uma cozinha. De repente, ela se encontrou com dois meninos reclamando que estavam com fome, e eles começaram a lhe pedir por comida. Ela não conseguiu pensar em nada melhor, então ofereceu para eles o macarrão instantâneo que tinha. Um menino ficou animado, mas o outro parecia indignado, pensando que ela estava tentando envenenar eles com aquela comida estranha. A garota disse que não teria problema em mostrar que a comida estava boa, então ela começou a comer, e as crianças começaram a observar ela aproveitando o macarrão com água na boca. Ela notou o interesse deles e ofereceu para eles experimentarem, avisando que podia estar um pouco quente. Um dos garotos começa a provar, e ele nunca tinha experimentado algo assim antes, dizendo que mesmo sendo um pouco picante, era delicioso. Enquanto isso, o segundo menino continua a se afastar com um olhar desconfiado. Ele parece tímido e resiste um pouco, mas depois acaba não aguentando e prova também. Ele admitiu que estava delicioso, enquanto seu irmão pedia para ela continuar lhe dando mais. Então, eles começaram a se revezar e comer o macarrão, enquanto a garota pensava em como ia acabar sem nada. Pouco depois, eles terminaram o copo de macarrão, e estavam encantados. Os dois nem tinham forças para ficar de pé e ir para o quarto. A garota achou eles adoráveis, avisando que se eles se deitassem no chão depois de comer eles não conseguiriam digerir direito. Mas ela ouviu algo que a pegou de surpresa como resposta, pois os meninos perguntaram se não era ela que dizia que o chão combinavam com eles. A garota ficou espantada, e pareceu ainda mais surpresa quando eles a chamaram de Aileen. Acontece que ela renasceu no corpo e na vida de uma garota chamada Aileen, e eles explicaram que ela costumava jogar a comida deles no chão. Aileen percebeu imediatamente porque um deles estava desconfiado quando ela tentou alimentá-los com uma comida nova, e de repente as memórias inundaram sua cabeça como um tsunami. Ela se lembra da prece da cura, uma história onde a protagonista chamada Elcia se torna uma santa. Nela, a protagonista cura todos os tipos de homens, e a garota se lembra muito bem da história e de cada personagem nela, como Aileen Arlen. Ela era babá dos príncipes gêmeos que nasceram de uma concubina, e era graças a seus abusos que crianças abandonadas se transformavam em vilões. Ela se lembrou de que o menino que sorria o tempo todo se chamava Louis Richard, enquanto o que é menos calmo e raramente sorri se chama Ivan Richard. Ela percebe o que está acontecendo, e se convence de que essa é sua nova realidade, mas Aileen não sabe como reagir a isso. Ela começou a lembrar de tudo, e cada família real tinha habilidades diferentes. No Império de Richard, o primeiro imperador acolheu um dragão e fez dele seu companheiro, então habilidades especiais foram dadas aos descendentes que herdaram seu sobrenome, como uma capacidade física que supera as capacidades humanas, e às vezes até a habilidade de prever o futuro ou um poder mágico incrível. Por causa disso, quando os gêmeos atingiram 8 anos de idade, a magia foi despertada neles. No começo da história original, eles eliminaram sua babá Aileen e fugiram. Ela fica aterrorizada, então a única coisa na sua mente era quantos anos os gêmeos tinham agora, o que eles responderam que agora tinham 7 anos. Aileen ficou imediatamente aterrorizada, lembrando bem do que aconteceria aos 8 anos, e se perguntou se ainda tinha alguma maneira de influenciar seu futuro. Não ter nascido como a protagonista e estar destinada a ser uma babá comum que vai passar seu tempo com as crianças a deixa triste. A protagonista vai namorar todos os tipos de caras bonitos, enquanto Aileen só pode sonhar em não morrer nas mãos das crianças. Então, a primeira ação de negócios de Aileen é corrigir os erros da dona anterior de seu corpo. Ela trocou seus lençóis e deixou a cama limpa, tentando limpar o quarto e torná-lo mais confortável, mas nota que o quarto deles ainda parece pior que qualquer outro na casa. Então, um dos gêmeos se aproximou dela e perguntou por que ela estava sendo tão legal hoje. A garota não achava o que ela fez especial, porque tudo o que fez foi alimentá-los com macarrão e escovar seus dentes deles. Mas Aileen decidiu responder, prometendo que desse dia ela seria assim para sempre. Luiz ficou muito feliz em ouvir isso e não escondeu sua reação alegre, mas Ivan parecia menos emocional, então apenas ficou em silêncio do outro lado da cama.
Depois disso a garota queria ainda mais fazer eles nunca mais terem medo de ninguém e mostrar como era uma infância feliz, já que eles não fizeram nada de errado para merecer um tratamento tão cruel. Algum tempo depois, de repente Aileen se viu num supermercado que se parecia muito com aquele em que costumava trabalhar. Ela estava com muitas dúvidas e perguntas a essa altura, e era como se estivesse em dois mundos ao mesmo tempo. Mas de repente ela foi distraída por um pequeno animal que chamou sua atenção, e a garota não conseguia pensar em mais nada, quando de repente, o animal começou a fugir e a pular pela loja como uma bola. Ele foi parar dentro de uma caixa e depois Aileen o segurou em suas mãos tentando que ele era ou se tinha um nome. Então, Aileen olhou para a caixa que ele tinha ido e ficou muito surpresa. A garota viu um grande pote de chocolate, e imediatamente pensou nas crianças, já que certamente a babá original nunca comprou nada assim para eles. Mesmo que ela lhes desse comida, ela lembra bem como ela fazia isso. De repente o lugar começa a mudar, e vemos que ela acabou dormindo. A garota ficou muito assustada, ainda sem saber muito bem o que tinha acontecido e se tudo foi apenas um sonho. De repente, quando ela olhou para suas mãos, ela viu o mesmo chocolate de antes. Ela fica se perguntando se tinha voltado para o seu mundo original, parecendo confusa com o que é sonho e o que é realidade. Para aliviar o estresse, Aileen abriu a lata e decidiu prová-la. Ela realmente não entendeu o que poderia ter acontecido, mas decidiu não pensar mais nisso, já que pensar demais sobre isso só vai piorar as coisas, então é melhor pensar nas crianças e tentar evitar seu próprio fim. Enquanto isso, a garota ouviu um som muito alto e percebeu que eram as vozes dos gêmeos. Duas empregadas estavam intimidando as crianças de propósito, levantando um pão no alto para ver eles tentando alcançá-lo. Luís tentava pular mais alto enquanto o seu tentava impedi-lo. As criadas insistem que ele deve tentar mais se estiver com fome, mas Iva não queria que isso continuasse, notando que elas estavam rindo de seu irmão. Mas por causa desse comportamento de Ivan, as duas pensam em deixar as crianças sem janta, resolvendo punir os irmãos por nada como de costume. Mas de repente Ivan reagiu a tempo e avisou a criada de tocar em seu irmão. Com a reação do menino, a criada ficou ainda mais furiosa, e decidiu puni-lo por isso. Mas justo quando ela estava a segundos de bater na criança, algo bateu na sua cabeça de repente. Aileen viu a situação bem a tempo de entender o que estava acontecendo, e decidiu proteger as crianças e punir a garota pela crueldade. Ela já deveria ter recebido o que merecia há muito tempo. Então, a garota avisou que se acontecesse de novo, elas iriam se arrepender muito. Assim que ela perguntou como elas poderiam explicar essa situação, as garotas fingiram que estavam apenas brincando com as crianças e que Aileen tinha entendido mal, mas essas palavras a deixaram ainda mais irritada. As criadas tentaram convencer que os príncipes tinham implorado para brincarem com eles, então ela se aproximou das crianças e pediu que elas lhe contassem o que aconteceu. Com medo, os meninos hesitaram se contavam a verdade ou não, então Ivan apenas disse que ela não acreditaria de qualquer forma. Vendo o medo em seus olhos, Aileen ficou horrorizada ao perceber como haviam sido tratados. Então, a garota não conseguiu se conter e deu um tapa forte na criada. Depois disso, Aileen gritou que a partir de agora, elas poderiam procurar um novo emprego. Ela enfatizou que ninguém tem o direito de tratar crianças daquele jeito. Ela lembrou às duas que mesmo sendo ilegítimos, eles ainda são da família real, por isso insultá-los é considerado traição, o que é recompensado com a pena de morte. As garotas não puderam dizer nada em resposta, e apenas ficaram em silêncio com medo. Então, elas saíram do quarto, e Aileen foi até as crianças, dizendo que lamentava que elas tivessem que suportar isso todos os dias. Então ela prometeu que tentaria impedir que as outras criadas se comportassem dessa maneira. As crianças parecem surpresas, mas ainda era possível que isso pudesse acontecer novamente com ela longe. Então ela teria que fazer algo a respeito, e quanto mais cedo fizesse, melhor. Ela percebe que crianças precisam de guardiões, e se ela começasse a protegê-los, era menos provável que as crianças se tornassem vilões, e ela não morreria de uma morte horrível. Ela decidiu perguntar se eles poderiam tentar lhe perdoar e começar a confiar nela, porque essa era a única maneira dela poder fazer algo a respeito. Enquanto isso, no palácio, estava na hora do almoço, e o assistente perguntou a seu mestre se a carne não era do seu agrado. O homem apenas descansou seu garfo, pedindo para ele lhe trazer outra coisa. O assistente ficou um pouco surpreso, mas decidiu fazer como seu senhor lhe disse e sai para atender sua ordem. Enquanto isso, o homem olha para sua carne desapontado, e fala como nem mesmo isso tinha sabor agora. No dia seguinte, ele decidiu ir a algum lugar a negócios. Seu assistente pediu que esperasse para que pudessem ir juntos, pois ele poderia ajudá-lo. Mas em resposta, o senhor disse que hoje não era necessário e que iria à torre sozinho. Enquanto isso, a mansão onde os pequenos príncipes vivem está surpreendentemente tranquila e bem melhor que antes. Já se passou um mês desde que ela se tornou Aileen, então ela já se adaptou completamente à vida de babá e tenta fazer o seu melhor para que as crianças se sintam o mais confortáveis possível. Ela desenvolveu uma rotina completa. Primeiro, a babá acorda cedo e prepara um delicioso café da manhã para eles. Depois, geralmente os observa brincar e limpa o palácio enquanto isso. Quando é hora do almoço,
ela prepara comida de novo, e quando pode, tenta surpreendê-los com sobremesas. Então ela limpa de novo e após o jantar, coloca as crianças para dormir. Não é fácil, mas pelo bem de seu futuro, ela tentará fazer o máximo. Ela voltará ao seu quarto, e toda vez que vem aqui, fica surpresa com a enorme quantidade de joias e enfeites. Realmente, Aileen aproveitou bem o dinheiro real a muitas joias, mas toda vez ela fica horrorizada ao lembrar como a verdadeira Aileen fazia as crianças comerem comida estragada. É por isso que a garota tenta ficar o mínimo possível esse quarto. Ela acha que o mais importante no quarto são seus produtos de limpeza, e ela tem tudo o que é necessário para uma criada possuída. Acontece que em cada sonho que tem, ela acorda no meio de um supermercado vazio. Todo sonho é absolutamente semelhante ao anterior, sem nenhuma diferença entre eles, além de também se familiarizar com a bola de pelos Hyang. Durante esse tempo, ela entendeu que pode pegar uma coisa de cada vez, e apenas itens que cabiam em sua mão eram permitidos. Enquanto isso, uma das assistentes se aproximou dela, avisando que terminou de limpar as janelas. O nome da garota é Emma, e ela parece bastante feliz com seu novo trabalho. Ela parece impressionada com as coisas que Aileen lhe deu, e fala que elas eram realmente úteis na hora de limpar. Ela foi transferida depois que Aileen demitiu as empregadas, e parece agradecida por estar podendo comer melhor e não ser intimidada trabalhando Aileen. Ela realmente gosta de esfregar os pisos, e sempre fica impressionada com o brilho e a limpeza dele depois de usar os produtos de Aileen. Por isso, as duas mal notaram o pequeno príncipe se aproximando. Ele se dirigiu a Aileen e perguntou se ela estava livre, ansioso para contar como conseguiu subir em uma árvore, algo que queria fazer há muito tempo. Depois disso, ele prometeu que na próxima vez ele até pegaria algumas maçãs para Aileen. Ela achou ele completamente fofo, e observou o menino se despedindo e voltando para fora. Ela pede para que tivesse cuidado e começa a admirar a criança. Na verdade ela era muito sortuda, já que nunca há problemas com os gêmeos e eles são crianças muito boas, achando difícil de imaginar que eles poderiam se tornar vilões. Ela não percebeu que Ivan estava se aproximando dela. A garota perguntou há quanto tempo ele estava ali e se ele gostaria de algo para comer, mas o menino a ignorou e simplesmente começou a correr para algum lugar. A garota não sabia como interpretar isso, e Emma disse que os irmãos têm personalidades bem diferentes. Aileen respondeu que Ivan era apenas um pouco tímido, mas reconheceu que ele poderia ser bem mais suave se a Aileen original não tivesse intimidado ele. Ela lembra que depois de eliminarem a babá, eles fugiram e se esconderam na casa da protagonista Elcia. Tudo estava bem com os gêmeos e Elcia vivendo juntos. A grande reviravolta começou quando Vladiz apareceu, o ex-príncipe herdeiro que foi removido do trono por ter ficado louco. Ele é o personagem protagonista secundário desse mundo. A garota se lembra bem do momento que ele foi salvo pela protagonista na história original. Um efeito colateral da sua medicação fez com que ele desmaiasse, e Elcia o salvou e o curou de sua loucura. Os gêmeos e Vladiz decidiram tirar a garota do templo, mas ninguém poderia imaginar que seria tão difícil. Eles lutaram por muito tempo para conseguir e cumprir o plano, e isso se tornou o conflito do enredo. Na opinião dela, adicionar um personagem masculino à história a torna caótica, mas de qualquer forma, agora é melhor se concentrar em cozinhar o novo prato de hoje. Ela fará ensopado num pote de barro que trouxe do supermercado, esperando que as crianças fiquem satisfeitas. De repente, Aileen percebeu um homem atrás dela, e ao se defender, ela acidentalmente quebrou o pote. Ela quis se vingar ainda mais do homem por isso, e após alguns minutos, a garota finalmente se acalmou e decidiu ver quem era. Ela não podia imaginar que essa pessoa seria alguém que ela realmente não esperava ver naquele momento. Assim que ela o viu no chão, ela se arrependeu muito por lhe acertado, e começou a pensar em como explicar tudo a ele. Mas mesmo que a garota invente algo, isso não significa que ele será capaz de perdoá-la. Enquanto isso, ela tem a oportunidade perfeita de apreciar sua beleza sem que ele a veja, e acredita que sua aparência pode ser comparada a obras de arte. O que mais lhe agradou foi seu cabelo dourado. Depois de um tempo, Aileen percebeu que ele não era apenas um cara comum. Então, descobriu que era Vladiz da família real, já que o cabelo loiro é o símbolo da realeza desse império. Para ter certeza, a garota decidiu verificar a cor dos seus olhos. Assim que Aileen viu seus olhos se iluminarem, ela não pôde acreditar que isso realmente estava acontecendo. A garota nem podia imaginar ser capaz de tocá-lo, muito menos atingi-lo sem querer. Na história original, ele sofria de uma doença que o tornava muito violento e destruía muitas pessoas, e o imperador não sabia que a verdadeira causa dessa doença era uma maldição. Para suprimir sua loucura, ele comeu um fruto venenoso, mas quanto mais o consumia, mais efeitos colaterais tinha, incluindo fortes dores de cabeça. Ela entende que se ele reagir violentamente a essa situação, Aileen corre o risco de morrer bem ainda cedo que no original. Então, ela não tem escolha a não ser inventar algo e tentar corrigir seu erro, já que nunca se sabe o que esperar de um cara desertado loucura. A garota tem certeza de que se Vladiz acordar, ela não deveria esperar misericórdia ou compreensão. Ela precisa descobrir rápido como explicar a situação e como acalmá-lo.
por causa do estresse, ela não conseguiu pensar em nada melhor que levá-lo para a floresta e tentar resolver o problema lá. A garota conhece muito bem esse homem e percebe que deve agir com o máximo cuidado possível. De fora parece completamente estranho, pois será mesmo que isso é melhor que esperar ele acordar e se desculpar? Se Vladiz acordar de repente, ele pensará que está sendo sequestrado, o que seria ainda pior que a situação da cozinha. A caminho da floresta, a garota passou a admirar a torre, esquecendo o que estava fazendo. Acontece que ela estava interessada na torre porque era lá que o imperador mantinha a esposa que lhe deu um filho louco. Durante todos os anos Vladiz a visita, e foi por isso que ele estava na área, acabando em uma das mansões imperiais por perto. A garota lembra que era o aniversário da mãe dele, quando de repente Vladiz acordou e dominou a estranha. Ele tenta descobrir quem ela era e o que estava fazendo, e geralmente se tem um castigo muito sério para essas coisas. Ela começou a perceber os riscos e notou seu olhar irritado, que ficava mais agressivo a cada segundo. Então, a garota perguntou se ele se lembrava o que aconteceu antes de perder a consciência. Ela realmente esperava que ele não se lembrasse, e começou a se explicar que ele parecia um ladrão, então estava apenas se defendendo. Ela fica completamente confusa e não sabe o que fazer nessa situação. Surpreendentemente, o rapaz se acalmou e perguntou de novo sobre a situação, percebendo que não havia sentido nela estar lhe enganando. Quase chorando, ela começou a implorar pelo seu perdão, e prometeu que se ele lhe desse a oportunidade, ela contaria tudo. Ele queria que ela lhe contasse. Vladiz nota como sua cabeça está doendo, tentando descobrir se deveria confiar nela. Ele sentiu um inchaço na cabeça, mas de repente, ela se aproveitou da distração do rapaz, e rapidamente se levantou e começou a correr, mas ele avisou que se continuasse correndo, ela se arrependeria muito. Então, ela parou imediatamente e começou a pedir desculpas por seu comportamento, explicando que se ela morresse, ninguém seria capaz de salvar os dois príncipes. O rapaz perguntou o que ela queria dizer e pediu que ela lhe contasse mais sobre isso. Então, a garota percebeu que tinha conseguido despertar o interesse de Vladiz nela. Ela se sentiu um pouco melhor, e foi capaz de explicar sobre os irmãos gêmeos que estava tentando salvar. Então, ele soube imediatamente que Aylin era uma das empregadas da mansão, o que a Aylin confirmou desesperada. Assim, Vladiz começou a pensar e sorrir. Ele decidiu deixá-la em paz, mas avisou que queria conversar com aqueles que ela estava servindo, e se ele descobrisse que ela estava lhe enganando, ele não seria tão gentil de novo. Ele começou a tirar sua espada e ordenou que ela o levasse até os dois príncipes, e para não correr riscos, pediu que ela guiasse o caminho. Eles começam a andar de volta para a mansão, mas não disseram uma única palavra no caminho. E assim que entraram na mansão, Vladiz lembrou da situação e quis saber com que ela tinha o atingido, o que a garota respondeu que se ele estava interessado, ela não esconderia, então ela mostrou um pote igual ao que ela tinha usado em uma das estantes. A garota tem medo de dizer qualquer palavra que ele possa não gostar ou que soe muito suspeita. Enquanto isso, as crianças entram para verificar de onde o barulho vinha. Mas os meninos não esperavam ver a babá com um estranho. Um deles perguntou o que estava acontecendo e quem era o homem. Aparentemente, as crianças realmente não sabem quem está de frente para eles e qual é o seu nome, enquanto Aylin continua assustada e implorando mentalmente para ele não falar nada. O garoto começa a pensar, e depois de um tempo ele percebe uma coisa, sugerindo que o cara desconhecido é o amante de Aylin, e que provavelmente eles estão em um encontro. A garota fica completamente aterrorizada e nem teve tempo de responder, pois só conseguia pensar em que tipo de problema ela poderia se meter depois. Ela tenta ao máximo não olhá-lo nos olhos, enquanto imagina no que ele poderia estar pensando no momento, sabendo que Vladiz já tem muitos motivos para matá-la. De repente, Luís se coloca na frente de Aylin e piora a situação, achando que não era isso, mas que Vladiz era algum tipo de vilão que veio para atacá-la. Vladiz continuou olhando para ela irritado, e Luís também notou algo no chão. Ele pegou um pedaço do pote quebrado em sua mão e começou a gritar alto que não ia deixar esse homem ir, com Aylin percebendo que as coisas estavam piorando a cada minuto. Ela não ficaria surpresa se Vladiz quisesse se livrar de cada um deles, já que ele nunca permite que ninguém acuse sua honra, muito menos que o atinja com panela pesada, e sabe que não seria difícil para ele matar todos e fingir um acidente. Então, Aylin conta aos meninos que ela e Vladiz realmente se amam, deixando ele em choque, já que não percebeu a garota estava apenas tentando acalmar as crianças e evitar outro mal-entendido. Aylin está em uma situação tão desesperadora que está disposta a fazer qualquer coisa. Ela não presta atenção em Vladiz, e apenas tenta levar as crianças para o quarto o mais rápido possível. Para que eles não duvidem de suas palavras, ela explica que ele estava com saudades, e convida o rapaz a tomar café da manhã na casa deles outro dia. Vladiz parece irritado e pergunta se ela quer mesmo se livrar dele assim. Então, ela decide convidar ele para o almoço, e logo vemos os três sentados à mesa. Mas por enquanto ele está apenas observando tudo silenciosamente e fingindo que eles realmente estão juntos. Não se pode imaginar o estresse que a garota sente nesse momento, sabendo que ela está correndo risco de vida.
Ela precisa ir para a cozinha para preparar tudo, então a garota pediu a Emma para garantir que ela não deixasse os príncipes e Vladis sozinhos por precaução, para caso algo acontecesse. Então, ele começou a falar com Aileen sorrindo e pediu que ela preparasse tudo rápido, dizendo que estava ansioso para provar a comida. Ela percebeu como Vladis estava apoiando a mentira, e ele também não se importava em usar suas habilidades de atuação, então a garota respondeu que estava pronta para fazer tudo por ele. Indo para a cozinha, ela continuou nervosa. Ela tem a chance de liberar suas emoções sem ninguém perceber. Enquanto isso, Emma estava no salão, e não deixava os rapazes sozinhos assim como Aileen pediu. Em um determinado momento, Luiz passou a falar como de costume. Ele notou um inchaço na cabeça de Vladis e perguntou de onde veio. O rapaz não se conteve e disse que alguém tentou se livrar dele e abandoná-lo na floresta. Depois, Luiz casualmente sugeriu que Aileen poderia ter o atingido com força, o que Vladis sorriu, mas antes respondeu. A garota apareceu e perguntou quando ela poderia fazer algo assim, como se nada tivesse acontecido. Em resposta, ele chamou a atenção dela e perguntou se a prova na sua cabeça não era suficiente. Para mudar de assunto, Aileen disse que na opinião dela, o melhor remédio era um delicioso almoço feito com amor. Seus esforços foram apreciados pelas crianças, que, como de costume, estavam encantadas com suas habilidades culinárias, achando tudo realmente incrivelmente saboroso. Mas ao invés de um obrigado, a garota ouviu de Vlad muitas perguntas sobre isso, querendo descobrir que prato era. Ela disse que era um prato de sua cidade natal, uma sopa de peixe. Vladis decidiu experimentar algo, e a garota pediu que a sopa fosse a primeira coisa que ele experimentasse, mas depois ela se sentiu muito desconfortável, e se arrependeu de ter se permitido dar conselhos. Como resultado, o rapaz aceitou seu conselho e decidiu fazer como ela sugeriu. Então, ele olhou para o prato completamente chocado. Aileen aguarda ansiosa qualquer outra reação dele, enquanto tem medo de ouvir qualquer crítica. Ainda assim, o rapaz disse que não era uma sopa ruim, e a reação da garota é de completa felicidade ao ouvir ele, já que se ele diz que não é ruim, significa que ele realmente gostou e mais ainda não quer elogiá-la demais, especialmente depois de ter que puni-la por tudo o que aconteceu. Felizmente, ele se mostrou bondoso o suficiente, não sendo tão cruel quanto ela tinha imaginado que seria. De qualquer forma, a garota tem certeza de que graças a um almoço delicioso ele se tornará mais gentil, torcendo que ele não queira lembrar daquela situação desagradável. Mas por enquanto, ela está examinando cada ação e olhar dele. Ele comeu todo o almoço, e de repente olha para ela, perguntando há quanto tempo eles se conheciam. Aileen definitivamente não esperava que isso acontecesse, e ficou surpresa por ele continuar a entrar na brincadeira e fingir que estava interessado. Então, a garota ficou contente em lembrar que já fazia cerca de 3 anos desde que se viram. Ela apenas esperava que Luiz não arruinasse o momento e fizesse alguma pergunta estranha. Na verdade, ela não entendeu por que a conversa estava indo para essa direção, mas não tinha um bom pressentimento. A garota nem mesmo podia imaginar que o rapaz havia feito aquela pergunta por um motivo. De repente, ele disse que já que fazia 3 anos, ele queria levar o relacionamento deles para um nível mais sério. A garota fica confusa e percebe que bateu muito forte na cabeça dele, insinuando que aquilo era demais, mas Vladis parece estar falando sério, e não parece ter a ver com a mentira de namoro que ela inventou. Ela não faz ideia do que ele está planejando, e infelizmente ela não pode perguntar nada por causa das crianças. Assim que o rapaz se levantou da cadeira, ela perguntou se estava na hora dele ir embora ou se algum assunto importante tinha surgido, mas na verdade ele fez isso para chegar perto o suficiente e dizer algo. Ele olhou diretamente nos olhos e elogiou a maravilhosa refeição. Depois disso, ele pediu que ela não fosse a lugar algum e pediu que ela o esperasse. Ele deixou claro que se ela tentasse fugir, não seria bom. Aileen ficou completamente confusa e parou de entender o que ele estava tentando fazer, já que tudo o que ele tinha que fazer era ficar quieto e não negar sua mentira até as crianças saírem. Enquanto isso, para garantir que o rapaz chegasse em casa confortavelmente, seu assistente veio buscá-lo. Vladis se sentou silenciosamente na carruagem e não disse uma única palavra a ele. Ele nem mesmo se mexeu ou olhou em sua direção uma vez, o que significa que ele tinha algo em mente. Naquele momento, a garota também se lembra de tudo o que aconteceu naquele dia, se perguntando como ela sobreviveu. O comportamento dele não deveria parecer tão estranho, já que ele não era alguém comum. Então ela se lembra da guerra de Vladis. Um país vizinho começou a elaborar alguns planos contra o Império, e todos começaram a antagonizar a família real. Isso continuou por muito tempo, até que ninguém queria encontrar nenhum tipo de compromisso com eles. O resultado foi uma situação muito séria, e eventualmente o conflito começou. Então, ele foi enviado para lutar pela família imperial na guerra. Aos 15 anos, Vladis tomou conhecimento de seus poderes e começou a usá-los, e mesmo os magos mais eruditos diziam que não há ninguém nesse mundo mais forte que Vladis. Ele ganhou toda a guerra depois de apenas 3 batalhas, e por essa razão, ele ganhou o país derrotado junto de seu título. Enquanto isso, seu ajudante ainda não consegue entender por que ele não está falando, e pensa que pode ter algo a ver com a data de hoje, com as memórias que ele tem de sua mãe.
Mas ele estava sorrindo, então não era isso. De repente, Vladis finalmente falou a palavra querida. Seu assistente não esperava ouvir essa palavra dele, mas então ele se vira e avisa que havia conhecido uma garota interessante. Ele lembra do que aconteceu quando ele estava visitando a torre de sua mãe. Vladis sentiu um cheiro que lhe pareceu muito agradável, e pensou em como havia muito tempo que não sentia algo assim. Ele continua se lembrando como foi atraído pelo cheiro, com seus pensamentos embaralhados em sua cabeça. Ele se lembrou de Aileen e como ela o atingiu, alguém que nem mesmo os oponentes mais fortes poderiam ferir. Ele acha que deveria ter matado aquela mulher louca quando ela disse que eram amantes, mas ainda se lembra daquele maravilhoso cheiro da sopa dela. Por mais que odeie admitir, ele realmente sente falta de saborear aquele sabor incrível. Ele nunca tinha se sentido assim, pois depois de provar o caldo, seu corpo ficou relaxado e ele se sentiu capaz de perdoar qualquer coisa. Ele pensa na sua maldição. A fruta que ele come alivia os efeitos da loucura, mas é quase como um veneno. Então, ele começou a pensar no que aconteceria se ele conseguisse tirar os efeitos negativos do veneno, imaginando que poderia conseguir seus sentidos de volta. Enquanto isso, ele perguntou ao seu assistente se algum membro da família imperial morava perto da torre, o que seu auxiliar respondeu que os 2 príncipes legítimos moravam lá. Com isso, Vladis pediu que ele encontrasse informações sobre a babá deles. Ele explicou sorrindo que estava em dívida com ela e queria recompensá-la. Com certeza será algo especial para Aileen. No dia seguinte, ela viu estranhos, que vieram com flores e presentes, sem perceber que tudo era para ela. A garota viu pulseiras de diamante e joias sofisticadas. Ela se perguntou quem teria enviado todas aquelas coisas e por quê, até que os 3 explicam que tinha sido Vladis. Ela claramente não esperava receber nada dele, pois ela já estava muito grata a ele por apenas não lhe ter feito nenhum mal. Quando o rapaz partiu, a garota pensou que ele apenas se esqueceria dela, mas no dia seguinte, todo o palácio estava repleto de presentes luxuosos. A princípio, ela tentou devolvê-los, pois ainda se sentia culpada pelo que aconteceu, mas assim que recebeu a carta dele, ela parou imediatamente com isso. Ele avisou que se ela não quisesse morrer, ela tinha a obrigação de aceitar e usar esses presentes. Ela se perguntou se isso era uma nova forma de tortura, e por 3 dias seguidos, ela recebeu presentes sem parar. Aileen via isso como uma armadilha, imaginando o que ela faria se ele quisesse tudo de volta um dia. As crianças estavam curiosas sobre tudo, especialmente Luís, que não está acostumado a ver tantos estranhos na casa. Percebendo todas as possíveis consequências, a garota começou a se sentir nervosa, pois geralmente ele falava demais sem saber. Um homem cumprimentou os irmãos, contando que havia presentes para eles também. Ele mostrou que, em uma das caixas, havia muitos brinquedos interessantes que os pequenos príncipes definitivamente gostariam, mas por algum motivo a garota estava apreensiva com o que estava acontecendo, e os presentes para as crianças lhe deram uma reação ambígua, como se ela começasse a se preocupar com eles. O menino viu a reação da babá e perguntou por que ela estava reagindo daquela maneira, e se ele não tinha permissão para brincar com isso, o que a garota respondeu jurando que na manhã seguinte ela traria algo muito melhor, contanto que eles não aceitassem esses presentes duvidosos. O menino ficou muito chateado, dizendo que se comportou muito bem e até comeu algo que não gostava no lugar de seu irmão. Depois disso, a garota não pôde se conter para proibi-lo de alguma coisa, pois ele olhou com olhos como se estivesse prestes a chorar. Aileen ainda tentou evitar tirar esses presentes das crianças, afinal, era realmente muito raro para eles receberem algo assim. Ela imaginou que se tirasse todos aqueles brinquedos deles, ela estragaria tudo o que vinha tentando consertar por todo esse tempo. Então, por isso o menino começou a olhar para seu novo brinquedo com prazer e não se cansava dele. Depois de um tempo, a garota perguntou ao homem quanto todos esses brinquedos poderiam custar aproximadamente, e assim que o homem nomeou o custo, a garota ficou convencida de que esses eram presentes muito caros e que não era necessário dar tantos. Como resultado da conversa, ela se sente culpada por algo, porque acha que não merece e que está caindo em uma armadilha. Mas depois de um tempo a garota disse a Emma que ela devia se encarregar dos presentes e colocá-los na mansão. Emma não esperava que ela tomasse essa decisão, mas estava feliz em cumprir. A assistente concordou imediatamente em fazer isso e começou a sorrir, enquanto Aileen ainda suspeitava de algo. De repente, pela primeira vez desde que ela estava na mansão, Ivan se aproximou dela. Ele veio por conta própria e queria falar sobre algo. A garota perguntou o que ele estava fazendo ali e como ela poderia ajudá-lo. Em resposta, Ivan perguntou se sua babá tinha algum problema com o Duque. A garota não esperava algo assim dele, e em vez de responder, perguntou como ele sabia que o homem que tinha vindo à casa deles era realmente um duque, já que ela não havia contado a ele sobre isso. O que o menino respondeu que era muito óbvio, já que ele conhecia a família imperial um pouco melhor do que sua babá. Aileen explicou que ele não precisava se preocupar com isso, e prometeu que mesmo que algo acontecesse, eles não teriam problema algum. Mas o que o garoto respondeu que não era isso que ele queria dizer. O ponto era que ele achava que a babá parecia muito estranha ultimamente. Aileen não perguntou o que ele queria dizer, mas em vez disso, ficou incrivelmente satisfeita,
pois achou sua preocupação muito fofa. Ela sentiu pela primeira vez que Ivan se importava com ela e realmente se perguntava se sua babá tinha algum tipo de problema. Ele estava envergonhado, mas a garota abraçou o menino e agradeceu a ele pela sua preocupação. Ivan claramente não ficou feliz com essa reação e perguntou o que ela estava fazendo. Infelizmente o menino não gostou do abraço, embora talvez ele apenas continue fingindo que não se importa com ela. Quando sua babá já havia se acalmado, Ivan continuou a conversa, e ainda queria saber se ela realmente ama o Duque e se eles estão namorando há 3 anos, porque não parecia. A atenção incomum de Ivan fez a garota esquecer de tudo e não notou alguém ao seu redor. Justo quando Aileen decidiu ser sincera e contar a verdade, o Duque se aproximou deles e perguntou por que ela estava escondendo o relacionamento deles. A garota não esperava sua aparição, e assim que ouviu sua voz, ficou completamente assustada, ao que o rapaz perguntou se ela tinha tanto medo de seu amante. Aileen se esqueceu imediatamente do menino, e perguntou o que ele estava fazendo ali. Vladis pediu desculpas pela visita inesperada, mas explicou que veio para convidá-la para um encontro. A garota nunca pensou que mesmo depois de dias ele continuaria alimentando essa mentira, e muito menos que até a convidaria para um encontro. Mas há uma suspeita de que nessas palavras há uma verdade e de seus sentimentos sinceros. Talvez ele não esteja apenas encobrindo sua mentira, e de fato se apaixonou por ela desde o primeiro olhar. Então, a garota perguntou o que tudo isso significava, já que ela estava ficando cada vez com medo de que em algum momento, ele apenas se vingasse dela. O Duque respondeu que estava muito desconfortável porque ele tinha esperado uma reação muito diferente dela. Ela não estava nem um pouco feliz com medo de fazer algo que possa se arrepender. Ela realmente não entende quais são as intenções dele e por que ele ainda está fingindo que estão juntos. De repente, Ivan decidiu esclarecer a situação e sugeriu que falassem sobre isso, mas por algum motivo, ele achou que deveria estar envolvido também. Vladis tentou explicar que essa era uma conversa de adultos, então seria melhor ele não se envolver, porque se ele estava realmente tão interessado, poderia discutir isso com a babá mais tarde, pois agora eles precisavam ficar sozinhos e conversar tranquilamente sem mais ninguém por perto. Aileen estava muito assustada porque temia que após essa conversa, Ivan deixasse de confiar nela de novo. Mas no fim eles conseguiram se afastar e ficaram sozinhos. Eles estão de volta à cozinha, e parece que muitas coisas vão surgir dessa conversa. Aileen olhou nos olhos dele e começou a temer que a conversa se transformasse em algo assustador. É óbvio para ela que nesse momento ele está tentando encontrar um tópico para a conversa, mas a garota nem percebe que ele só tem boas emoções e não está pensando em assustá-la ou em vingança. Enquanto isso, Aileen já tinha aceitado que mais cedo ou mais tarde ela estava condenada, e ela nunca veria os 2 príncipes crescerem. Mas parece que ele estava interessado apenas no fato de que ela não estava usando os vestidos e joias que ele deu. Na opinião dele, isso só pode significar uma coisa: ela não gostou de nada. A garota respondeu que não estava pronta para aceitar os presentes, pois não achava que merecia algo assim, especialmente depois daquela situação. Ela estava certa de que após aquilo, não poderia esperar joias luxuosas e bom tratamento dele, mas para fazê-la se sentir um pouco melhor, o rapaz pediu que ela imaginasse que era apenas uma recompensa pelo almoço, que não se comparava a nenhuma refeição que ele tivesse tido em sua vida. Mas como de costume, Aileen continuou firme em sua posição e recusou todos os tipos de recompensa. E quando ela disse que nem tinha tocado em nada, Vladis contou que ele tinha visto um dos príncipes com alguns dos brinquedos que ele tinha escolhido pessoalmente para eles. A garota nem sabia como se explicar depois disso, e se arrependeu de ter permitido que Luiz brincasse com aqueles brinquedos. Ela se sentiu muito desconfortável, e para finalmente tranquilizar Aileen, o Duque avisou para ela não pensar em nenhuma má intenção da sua parte, já que ele não planejava pedir nada em troca. A única coisa que ele definitivamente não recusaria seria alguma comida que ela preparasse pessoalmente para ele. A garota parou de chorar no segundo em que fez isso, então respondeu que cozinharia até 20 pratos diferentes, contanto que não tivesse que ficar em dívida com ele. Mas o Duque já estava pensando em lhe oferecer algo. Ele estava claramente interessado em vê-la com a maior frequência possível para provar sua comida. O Duque admitiu que todo esse tempo não tinha parado de pensar nisso, e poderia lhe oferecer algo interessante, parar de fingir estar apaixonado e realmente se apaixonar. Vladis confessou que pensou a noite toda em como propor isso, e no fim decidiu fazer. Ele sugeriu que ela começasse indo a um pequeno encontro, e pediu para ela parar de pensar que poderia haver uma armadilha ou algo assim. Surpreendentemente, ele traz a conversa cada vez mais perto de realmente confessar seus sentimentos por ela, mas a garota interpreta suas dicas de maneira diferente. Mesmo assim, ela concordou com esse encontro sem pensar 2 vezes, tentando não pensar em nada que pudesse arruinar um momento tão bonito. Enquanto isso, eles já chegaram a outro lugar, e pela reação da garota, se pode dizer que ela está extasiada e nunca viu tanta beleza antes. O Duque pensou muito sobre o lugar para o encontro, mas ainda decidiu que para que ela tivesse emoções mais agradáveis e esse dia fosse lembrado por muito tempo, não há nada melhor que ir ao centro da cidade, onde há muitos cafés, lojas e restaurantes. Ele realmente conseguiu surpreender a garota,
pois assim que ela começou a olhar tudo ao seu redor, ela esqueceu completamente de qualquer problema. Ela começou a olhar para as pessoas aleatórias e sentiu uma atmosfera incrível. Ela queria ficar ali para sempre. Vladis tentou desviar sua atenção do ambiente, mas não conseguiu. Ela continuou a admirar a arquitetura e as pessoas ao seu redor, quando de repente, ela estava tão fora de controle admirando as coisas que acidentalmente tropeçou, e se o Duque não estivesse lá, ela teria se machucado bastante. Mas felizmente, o rapaz reagiu a tempo e conseguiu ajudá-la. Aileen se sentiu constrangida de novo, pedindo desculpas por sua desatenção. O rapaz avisou que da próxima vez ela teria que ser mais cuidadosa, porque ele não seria capaz de vigiá-la o tempo todo. Depois disso, percebendo que isso poderia acontecer de novo, ele ofereceu para segurar sua mão, pois era muito perigoso ali. A garota respondeu que estava tudo bem, pois não queria que todos ao redor prestassem atenção neles. A garota ficou muito envergonhada e se sentiu culpada por não prestar atenção, mas o rapaz percebeu isso e disse que a entendia perfeitamente bem e que era normal. Vladis tocou seu braço, e deixou claro que ela não deveria pensar nada de ruim ou se preocupar com seu comportamento. Mas por causa do toque dele, era muito difícil se concentrar e pensar em suas palavras, ou até mesmo reagir a elas. Enquanto isso, Aileen decidiu não resistir, e tentou não prestar atenção às pessoas ao seu redor. Mas de repente, a garota ouviu imediatamente os comentários sobre isso. Ela percebeu que todas as pessoas ao redor estavam olhando apenas para ela, discutindo a situação. Vladis tentou não dar atenção a isso, mas a garota estava olhando para trás, e era muito difícil para ela ignorar tudo. Então, ela começou a se sentir cada vez pior, porque percebeu que essas pessoas estavam obviamente discutindo sobre ela e a odiaram. A garota começou a ouvir mais e mais conversas ao seu redor, e na opinião deles, a dama que estava andando ao lado do Duque era completamente inadequada para ele. Ela nunca tinha se sentido assim antes, e não pensava que essas pessoas elegantes poderiam ser tão maldosas. Para se esconder delas e finalmente se acalmar, a garota viu um café e começou a comentar ao Duque que seria bom ir lá. Ela começou a dizer que provavelmente teria uma atmosfera agradável e comida deliciosa, mas por algum motivo ele nem prestou atenção nisso, e parecia estar pensando em outra coisa naquele momento. Mesmo assim, ela conseguiu convencer Vladis a ir no café e ele realmente não tinha outra opção. Eles estavam constantemente sendo seguidos por algumas pessoas, e elas nem mesmo escondiam o que pensavam sobre isso. Eles se sentiram tão desconfortáveis lá que a garota simplesmente fez o rapaz entrar. Então, eles foram recebidos por um garçom simpático que perguntou como poderia ajudá-los, o que a garota respondeu que eles precisavam de uma mesa no lugar mais isolado, para que ninguém pudesse vê-los lá ou encontrá-los. O garçom ofereceu para segui-lo e atender ao pedido dos clientes. Ele ofereceu para irem ao segundo andar e escolheu a mesa que mais se encaixava na preferência deles. A garota agradeceu pela ajuda e começou a olhar ao redor. Ela definitivamente gostou do interior desse lugar, e claro, estava ansiosa para experimentar as especialidades deles. O Duque sugeriu que ela escolhesse algo que nunca tinha experimentado antes e que achasse interessante, porque já que estavam em um encontro, seria estranho escolher uma comida comum que poderia ser feita em casa. Mas assim que a garota abriu o menu, começou a resmungar sobre custo até da água comum. Mas o Duque já tinha feito um pedido e pediu que preparassem todos os itens populares para eles. Aileen imaginou que o Duque tinha feito esse pedido apenas para si mesmo, e para evitar que ele gastasse muito dinheiro, ela pediu somente um copo de água para si. E uma vez que estavam sozinhos, Aileen nem conseguia olhá-lo nos olhos, e começou a culpar a si mesma por sugerir entrar em um café tão caro, pois ela realmente não sabia que era um, e depois disso, se lembrou novamente de que estava em um encontro e sentada à sua frente estava o Duque, com quem ela nunca poderia imaginar algo assim. Então, ela ainda tinha algum receio. Vladisa lembrou de novo de que ela não precisava se preocupar com nada, porque era apenas um encontro e ela não precisava agradar ou gostar de ninguém. Além disso, já que ele a tinha convidado, significava que ele obviamente não estava ofendido por nada. A garota agradeceu a ele por sua preocupação e explicou que esse momento era muito importante para ela, por isso ainda era muito difícil relaxar e aproveitar. Mas de qualquer forma, ela estava genuinamente feliz por pelo menos ter sobrevivido e por não ter arruinado o relacionamento e a confiança deles. Então, o rapaz decidiu ser o primeiro a iniciar a conversa, e lembrou ela de que algum tempo atrás ele tinha dito que estava interessado nela, e foi por isso que ele tinha enviado tantos presentes para ela. Infelizmente, a garota interpretou essas palavras da maneira mais errada possível de novo. De repente, o garçom finalmente voltou até eles e pediu desculpas por interromper a conversa. Ele trouxe os primeiros itens do pedido, lhes desejando um bom apetite. Após um tempo, ele trouxe tantas variedades de sobremesas para eles que a garota nem mesmo ouviu a explicação de cada item. Ela apenas desfrutou das belezas, e claro, ele também não esqueceu do pedido dela, um copo de água. Mas se a garota soubesse que eles faziam essas sobremesas aqui, seu pedido teria sido diferente. Ela estava com um humor melhor, ansiosa para experimentar cada uma das sobremesas. Aparentemente, eles não iriam a lugar nenhum até que fizessem isso.
Uma hora ela confessou a ele que não tinha pedido nada para si mesma por falta de dinheiro. O Duque pensou que a garota estava apenas brincando, mas explicou que ela poderia pegar o que quisesse, porque era óbvio que ele tinha pedido não apenas para si mesmo, mas também para ela. Aileen ficou agradavelmente surpresa com essas palavras, mas assim que imaginou quanto ele teria que pagar por esse encontro, ela ficou constrangida. Vladis não esperava que ela reagisse dessa forma, e mais uma vez lhe pediu que apenas relaxasse e não pensasse em dinheiro ou em outra coisa que pudesse interferir no encontro. Então, ela se esforçou para seguir o conselho dele e decidiu prosseguir com a tão esperada sessão de degustação. Aileen percebe que cada uma das sobremesas pode ser tão deliciosa que ela não vai mais conseguir continuar comendo os doces comuns comprados nas lojas mais baratas. Ela escolheu uma das opções para si e está pronta para experimentar. É muito interessante ver sua reação. Essas sobremesas não podem ser ruins, já que foram feitas pelo melhor chefe confeiteiro da cidade. Mas surpreendentemente, assim que ela deu uma mordida, ela imediatamente pensou que faltava algo. Aileen sentiu que o sabor delas não eram tão perfeitos quanto ela tinha imaginado. Ela imediatamente se perguntou o motivo, já que era muito estranho. Elas eram doces elaborados e feitos por um grande chefe usando ingredientes caros, mas por algum motivo faltava algo no sabor. Ela olhou atentamente para os brownies e não entendeu qual era o problema. O mais inesperado foi que alguns deles eram piores que os doces muito comuns que ela comprava para si mesma todos os dias. Ela ficou muito interessada e sugeriu que usar ingredientes caros não garante que o resultado será apropriado. E quando chegou o momento de falar o que pensava, o Duque perguntou por que ela não parecia estar gostando, o que a garota respondeu que tudo estava tão delicioso, ela só esqueceu de comentar. Para que ele não duvidasse que ela não estava tentando enganá-lo e que realmente gostou de tudo, a garota ofereceu a ele para provar a sobremesa. O rapaz concordou e provou uma pequena mordida para ter certeza de que era realmente tão deliciosa quanto ela dizia ser. A garota começou a observar sua reação, e talvez essa era realmente a maneira dela de insinuar que essas sobremesas não eram tão deliciosas quanto eles imaginavam. Ela olhou muito atentamente nos olhos dele, esperando muito que ele entendesse tudo. Mas no final ele apenas ficou em silêncio e a olhou nos olhos. Aileen ficou constrangida de novo, pois era muito estranho estar sentada tão perto dele. Ela percebe de novo que ele era muito bonito, e se lembrar que estava em um encontro com ele agora, ela imediatamente pensou sobre isso. Ela queria descobrir o que tudo isso significava, porque ele ainda não tinha dito nada a respeito, e parecia que estava fazendo isso de propósito. Ela imagina que deve haver algum motivo para ele ter lhe convidado a sair. Aileen ainda não entende por que está nesse lugar em vez de alguma nobre. Então, para evitar quaisquer mal-entendidos entre eles, Aileen se virou para ele e pediu que respondesse honestamente todas as perguntas dela. Ela pede para que ele finalmente diga qual era o verdadeiro motivo desse encontro. A garota tem certeza de que isso é fora do comum. Ele não está aqui por amor, e definitivamente não por causa de sua aparência, já que na sua opinião há muitas garotas ao redor que são muito melhores e mais bonitas que ela. Mas o rapaz demorou a comentar sobre o assunto, já que não sabia como ela reagiria à verdade. Mesmo que ele faça isso, talvez a garota simplesmente não acredite nele e fique ainda mais desconfiada. De repente, ele começa a sorrir e reconhece que ela não é facilmente enganada. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Atendente de Supermercado.